Muito bem, queridos. Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula de número 6 da nossa revista aqui, como a gente tem falado aqui. Estamos estudando as cartas de Efésios, Filipenses e Filemão, tá bom? Hoje o texto, continuamos no capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 1 até o 16. Então os irmãos podem abrir suas Bíblias aí, Efésios capítulo 4, e vamos ler de novo, né? Vamos ver se a gente termina essa aula hoje. É a terceira vez que nós estamos aqui na mesma lição. Efésios, capítulo 4, de 1 a 16. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos podem ler os seguintes. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém. Vamos orar, querido. Senhor Deus, nosso Pai amado, te agradecemos pela tua palavra. Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E nós pedimos, Deus, querido, Pai amado, que pelo teu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos conceda sabedoria, não só para lermos, estudarmos, mas acima de tudo, aplicarmos essas verdades ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, à nossa vida pessoal, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Ajuda-nos, Senhor, a te servir com o coração sincero e puro, ó Deus, livres, ó Deus querido, de toda tentação do mundo, de toda e qualquer, Senhor, motivação que não seja glorificar o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o tema dessa lição, assim, a chave dessa lição, ela está aqui no comecinho do capítulo 4, né? Quando o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos fala sobre unidade, né? Façam todo o possível, verso 3. Aqui eu estou lendo nessa versão mais moderna, transformadora, um português mais coloquial. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Então, na versão que os irmãos leram aí, versão atualizada, antiga, da Almeida, fala lá sobre mantendo a unidade, né? E é isso que está escrito aqui. O tema dessa lição, basicamente, é a unidade. A gente viu que, no começo da lição, que os primeiros 3 capítulos de Efésios
Paulo fala mais sobre teologia, né, sobre doutrina. E aqui ele está falando mais sobre a prática da vida cristã, sobre como a gente vive. Porque não adianta ter doutrina se a gente não vive, né? Se essa doutrina não gera vida. Amém? Então, aqui a partir do capítulo 4, a gente vai ver muito mais essa questão da prática, de como nós devemos viver a vida cristã. E parece que o primeiro tópico que o apóstolo Paulo tenta enfatizar é a importância de mantermos a unidade. O que é a unidade? É aquilo que eu falei na primeira aula, né? Que nós aqui somos diferentes, nós viemos de famílias diferentes, de cidades diferentes, de diferentes backgrounds, né? Então, essas diferenças nossas, quando a gente se une no corpo de Cristo, muitas vezes essas diferenças elas se manifestam, é natural, né? Que a gente tenha diferentes uma educação diferente, temos níveis sociais diferentes, níveis educacionais diferentes. Então, todas essas diferenças, quando a gente se junta, o propósito do Espírito Santo é que a gente não se mantenha isolado, né? Mas que a gente é como uma amálgama que tem diferentes substâncias, mas quando ela se mistura, ela forma uma coisa nova, né? Pode falar, Mayra. Quando eu substituí o senhor aqui na escola, a gente pôde compartilhar um pouquinho dos backgrounds da gente, né? Helena era de um background, a Gislaine era de outro, Paulo de outro, eu era de outro. Então a gente pôde ver que a gente se completa, né? A gente não é a mesma, como o senhor está falando, mas tem uma coisa que une a gente, que é Cristo. Exatamente. Então é disso que a lição está falando, que o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo, pelo apóstolo Paulo, está falando à igreja, né? Que embora sejamos diferentes, e não tem como a gente, às vezes, querer que o outro seja igual. É como aquela pessoa que casa e diz assim, quando eu casar, eu mudo meu marido. Isso é uma ilusão. Pode aperfeiçoar ele, pode melhorar, mas mudar é aquilo ali mesmo. Eu falo para os jovens, não se iluda que você, quando eu casar eu mudo. Vai virar briga, vai virar pancadaria, vai virar... Por quê? Porque quer mudar a pessoa na marra e não adianta, não é? Eu sempre brinco, né, a questão assim da alimentar, né? A Eliane, ela gosta muito de jiló, ela gosta tanto de jiló que ela come jiló cru, que nem passarinho, né? E eu não gosto do tal do jiló, é uma coisa assim que eu acho que nasceu comigo, eu nasci com um gene anti-jiló. E aí a pessoa que gosta de jiló fala, mas o jiló é tão gostoso. Eu falo, gente, não é para mim, é para você. Se o mundo acabasse em jiló, eu ia comer jiló, certo? Se não tivesse mais nada para comer, eu comia até a árvore do jiló, se fosse necessário. Mas não é o caso, né? Então, a Eliane pegou no começo do nosso casamento, a gente era ainda novinho e tal, e ela tentava me convencer que eu tinha que comer o jiló. Aí um dia ela fez uma berinjela, que eu gosto muito de berinjela, eu venho de família italiana, berinjela parmegiana, aquela coisa toda. Ela fez uma berinjela e ela recheou essa berinjela com camadas de jiló, para me mostrar que eu gostava do jiló e que o que eu tinha era um preconceito. Mas a hora que eu comecei a comer, que bateu aquele jiló na minha boca, eu falei, Eliane, isso aqui não é berinjela, isso aqui é outra coisa. O que é isso? É jiló? Ela falou, eu botei um pouquinho. Ela falou, isso são iguais. Eu falei, não, é igual para você, mas não é igual para mim. Então, ela já tentou fazer eu comer o jiló, até nem sei se ela bateu no liquidificador e misturou no suco de beterraba, sei lá. Mas não vai. Então, quer dizer, nós somos diferentes e a gente tem que respeitar as nossas diferenças. Mas não é porque Eliane gosta de jiló e eu não gosto de jiló que a gente vai viver brigando, que a gente vai viver agora querendo um obrigar o outro a ter os mesmos gostos. Assim é no reino de Deus, assim é na igreja. A gente, às vezes, na igreja vê, e eu já vi muito isso na minha vida, sou pastor há tantos anos, sou crente há tantos anos, eu já vi muita gente na igreja assim, que quer convencer o outro a ser igual a ele, quer convencer a irmã a ser igual a ela. Um é tímido, outro é extrovertido, um gosta de sair de casa, o outro gosta de ficar em casa quietinho. Então, cada um, Deus fez na sua infinita sabedoria, na sua multiforme sabedoria, diferentes. Nem as nossas impressões digitais são iguais, nem a íris do nosso olho é igual. Nós somos cada um indivíduo feito por Deus para a glória do seu nome de diferentes formas.
Um fez faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, blá, 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 blá. O outro fez curso primário. Mas agora Deus quer que os dois andem juntos. Amém? Por quê? Porque lá no final da história, tudo isso vai ficar para trás. E nós vamos... Acha que a gente vai levar essas coisas lá para a eternidade? Não vamos, né? O que nós vamos levar para a eternidade é uma coisa só, é a nossa fé, nosso amor, certo? Então, nessa diferença, nessa diversidade, que hoje está tão em moda essa palavra, é que nós encontramos a unidade. Como eu falei, se você tem ali uma série de, por exemplo, a cozinheira, o cozinheiro, quando vai fazer um bolo, ele põe ovo e põe farinha, duas coisas que não tem, um é do reino animal, o outro é do vegetal, certo? Aí põe lá leite, que também vem do animal, põe depois fermento, que nem sei de onde que vem, certo? E vai misturando aquelas coisas e daqui a pouco vira uma massa. E essa massa, depois aquecida, né, por alguma coisa que é o fogo, ou calor, que não tem nada a ver com as outras, né, gera um bolo que agrada a todo mundo. Então a gente vê que coisas diferentes, de diferentes backgrounds, essa palavra, de diferentes origens, podem se unir para formar uma nova coisa, uma coisa boa. Assim deve ser o reino de Deus. A união das diferenças faz um novo. Por quê? Porque tem uma coisa, como disse a Mayra, que nos une, uma coisa que gera liga entre nós. E essa coisa, não é coisa, é uma pessoa, é Jesus. É Deus na nossa vida. Isso nós temos em comum. Quando a gente deixa de ter isso em comum, aí realmente não liga, né? Então, a gente vai se ligar por outras coisas. Por exemplo, vamos dizer que a Maria, o José e o Antônio, eles são budistas, eles são muçulmanos, eles não creem em Jesus como seu salvador, né? Então, a gente não vai ter essa ligação espiritual com essas pessoas. Nós não vamos fazer igreja com essas pessoas. Nós podemos fazer outra coisa, humanidade. Bom, na humanidade nós temos um espectro maior. Podemos estar unidos enquanto humanidade, certo? É que nem, por exemplo, ontem eu vi lá o discurso do novo presidente, que ele disse assim, olha, tem os Estados Unidos vermelho e tem os Estados Unidos azul. Ele falou, a partir do momento que eu assumo o governo, eu não sou presidente mais do azul ou do vermelho, eu sou presidente para todos os americanos. Porque é assim que se espera, certo? Então ele vai ter que também diminuir um pouco seu discurso para poder chegar a todos. E os outros também vão ter que, como ele disse, também gostei do que ele falou, diminuir a temperatura para poder conviver. Senão vira aquela pantomima, né? Como a gente vê hoje no Brasil, aquela coisa tão horrível, esquerda, direita, e fica, né? E o que a gente viu, na verdade, esses 4 anos aqui também. Se a gente ser sincero, né? Ficou essa coisa feia de uma televisão que mete o pau na outra, uma televisão que só fala mal. Eu até falei assim, que bom, agora a gente vai ver aquela televisão falando bem. Por quê? Porque é a tendência deles. Então, a sociedade, a gente vai ter que viver em sociedade. Lá fora, o mundo não é cristão. Nós vamos agora nos isolar e ser... Não, a gente vai viver em unidade com o nosso país. Aquilo que a nossa consciência não nos acusa, nós vamos e vamos procurar fazer o bem a todos, até mesmo para sermos exemplo, né? Podemos ser exemplares para eles. Amém? Então, o tema dessa lição é isso, essa unidade. Então, nós aqui, que estamos participando dessa aula, temos que pensar, eu estou contribuindo para a unidade ou estou contribuindo para a separação, a degradação? Porque uma coisa que eu sempre me debati na igreja é isso, que às vezes a gente se infronha em certos temas, né? E a gente se apaixona tanto na defesa de certos temas, que a gente se esquece do todo. Eu já vi gente que está disposta a acabar com a igreja, mas sair com a razão, né? A gente tem que pensar antes. Se eu andar junto com os outros, será que eu não vou ser a melhor influência para levar, de repente? É que nem agora, por exemplo, a gente está vendo, voltando para essa questão da política. Agora vem um extremismo aí, dizendo que não, que houve isso, houve aquilo, e agora vamos então ter uma guerra civil. Puxa vida, se eu fosse aquela pessoa que perdeu, eu preferia perder
do que levar um país inteiro a brigar uns com os outros, não é? É assim dentro de casa, irmãos, na família. Não vale a pena. Eu às vezes lá em casa eu vejo a temperatura subir entre filhos e mãe e tal, e eu falo, gente, menos. Essa discussão não vai, eu falo assim, essa discussão não vai levar a nada, ninguém vai mudar de opinião. Então para que vamos ficar agora quase que nos pegando Não vale a pena numa ganhar a discussão, batalha, né? numa discussão menor, porque o que nós somos, família, é muito mais importante. Eu lembro quando eu era bem mais jovem, eu e Eliane, a gente teve um momento difícil no nosso casamento, bom, não importa. Tira a primeira pedra. Já foi para trás. Mas naquela época nós nos reconciliamos, nós baixamos a temperatura. E eu lembro que quando a gente teve aquela conversa final do tipo, como vamos viver agora depois que a gente viveu aquilo? Então a conversa foi assim, nunca mais nós vamos tocar naqueles pontos divergentes que nós sabemos que não tem conciliação. Nós vamos começar a reescrever uma nova história. Então não tocamos mais naqueles assuntos. Sabe aquela coisa, aquela mulher quando começa a brigar com o marido, ela começa a desenterrar os defuntos? Mas em 1983, ou o marido. É que a mulher geralmente tem o arquivo bem mais fresco. Uma mulher rixosa, né? Que a Bíblia fala. Não, é que a mulher conserva os arquivos, o homem esquece tudo, essa organização. Pensa, deleta tudo. Aí o que acontece? Começa a desenterrar, mas em Vem mais deles, né? Em 1920, você, seu pai, sua mãe, sua tia, e tal. Já vi homem assim também, terrível, que desenterra aquele monte de cadáver. Fala, gente, pra que isso? Então eu e Eliane tivemos essa conversa, não vamos mais desenterrar cadáver, a gente vai, né? E aí o que acontece? Uma vez ou outra, a gente lembra de alguma coisa do passado, e aí eu mesmo pregando, às vezes cito, que nem estou citando agora, né? Aí eu falo, ela chega assim pra mim, escuta, a gente falou que não ia mais tocar nesse assunto, hein? Que a gente não ia mais falar isso aí. E eu lembro que também uma vez a gente estava tendo uma conversa muito assim, já forte, e ela começou a falar algumas coisas, eu falei assim, Eliane, nós combinamos, hein, que isso aí. Porque até hoje a gente não entra em acordo a respeito do que nos levou àquela discussão. Aquele momento difícil. Não adianta, se perguntar para mim, eu vou dizer, não, eu tinha razão. Perguntar para ela vai dizer, eu tinha razão. Eu hoje já revisei algumas coisas, eu acho que ali eu errei, quer dizer, acho não, tenho certeza que ela errou também. Éramos imaturos, éramos mais jovens. Hoje a gente, dentro de casa, eu e a minha esposa, a gente vive assim, é um paraíso, né? Porque a gente não entra mais naquelas coisas bobas. Não vale a pena. Então, queridos, no reino de Deus é a mesma coisa, na família é a mesma coisa. A gente tem que saber abrir mão dos nossos posicionamentos, de discussões desnecessárias, de temas. Muitas pessoas são apaixonadas, né? Quando começa uma discussão, ela não quer sair da discussão derrotado. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que ela disse assim, olha, mesmo que eu perceba no meio da discussão que eu não tenho razão, eu não mudo, porque eu não sei perder uma discussão. Então, quer dizer, a pessoa é convencida de que está errada, mas ela não admite, por quê? Porque ela não quer perder a discussão. Isso é coisa, isso é infantilidade, isso é criancice, isso é meninice espiritual. Amém? Então é isso, a lição ela trata sobre isso. E aí então, aqui nós já vimos, né, que a humildade então ela depende da nossa vida cristã. Nós falamos sobre humildade, sobre não pensar de si além do que convém, considerar os outros, ter disposição para servir, ter mansidão. Nós já abordamos tudo isso nas outras aulas. Longanimidade, que é aquela palavra grega macrotomia, né, que é o elástico. A gente tem aquela paciência elástica, assim, né, com aquelas pessoas mais difíceis, com aquelas pessoas complicadas. Por quê? Porque lá na frente, eu sempre falo até para minha esposa, lá na frente a pessoa vai pensar. Então, no momento da discussão, às vezes é melhor a gente ficar calado e deixar a pessoa raciocinar. É que nem eu falo para os maridos, para as esposas. Eu sempre falo para os maridos e para as esposas, né? Eu falo, olha, o marido, ele tem uma tendência sempre a dizer não. Por quê? Porque o homem pensa mais devagar. A mulher pensa lá na frente. E ela pensa mais impulsivamente também. O homem pensa mais devagar.
Então qual é a tendência do homem quando a esposa vem trazer uma questão? É falar não. Por quê? É uma defesa. Ele está falando assim, se eu disser sim, já era. Está liquidado. Então eu digo não. Para ele ter um tempo para pensar. Que depois eu posso mudar para sim. Exato. Então eu falo para as esposas, tenham calma. Tenham calma. O marido, 99% das vezes, diz não para depois fazer o que a mulher pediu, o que a mulher está querendo, o que ela está pensando. Até porque é uma questão do orgulho masculino, atender os anseios da sua esposa. Mais ou menos é assim que funciona a natureza, certo? Mas em princípio é dizer não. Ontem, por exemplo, lá em casa a máquina de lavar estava fazendo um barulho, parecia um avião que ia sair da... A Eliane assim, quanto custa uma máquina de lavar? Eu falei assim, olha, tem até de $5.000. Pra assustar mesmo, né? Precisa comprar uma máquina? Eu falei assim, não, calma, não vai comprar máquina nenhuma. Eu já tinha dito pra ela um mês atrás, falei, no final do ano a gente vai comprar uma máquina nova pra você, né? Não dá de Natal não, viu, pastor? Não. Black Friday tá chegando. Presente, né? Lá em casa a gente não tem muito esse negócio de Natal, aniversário, é quando dá, né? E aí o que acontece? Aí depois eu fui lá olhar a máquina e tal, e eu sou muito de consertar as coisas, né? Aí eu fui no YouTube e falei, olha, Eliane, isso aí, é isso, e eu sou capaz de arrumar, vamos tentar arrumar, falei. Aí depois, se o Gustavo está comprando uma casa, ele vai embora, a gente até dá essa máquina para ele e compra uma nova para você. Que legal, né? pastor, parabéns. Então, mas em princípio, a minha tendência foi dizer, não! Não compra nada. Só porque tá fazendo barulho. Aí você vê o extremismo já das mulheres, às vezes, emocional, né? Fala assim, eu não aguento esse barulho. Eu falei, lógico que aguenta, põe um pluguezinho no ouvido, né? E fecha a porta lá, aguenta, né? É uma coisa temporária. Então, vê que como a gente pensa diferente, como a gente reage diferente, a gente tem que ter calma e paciência. Isso é mansidão, isso é longanimidade, isso é tolerância mútua, isso é amor. Isso é buscar preservar o vínculo da paz, a unidade do Espírito no vínculo da paz, verso 3, manter a paz. Outra coisa, a unidade, ela surge também, aqui ele está falando, surge do nosso Deus, né? Quando ele fala assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai todo, qual é sobre todos e vive por meio de todos e em todos. E ele fala, antes ele disse sobre o Espírito, né? Ligados pelo vínculo da paz no Espírito. Então a gente vê aqui que aqui aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Ou seja, no fundo, essa unidade que Deus está clamando para nós, ela vem dele mesmo, que ele consegue ser três e ser um. Falamos sobre isso na outra lição também, que a Trindade é uma coisa que está na Bíblia, mas ela não é compreensível à nossa razão. E por isso que quando eu vou ensinar sobre a Trindade, eu vejo tantas pessoas que não concordam, que chegam a ficar até exaltadas, né? Gente crente, gente evangélica, que não crê na Trindade, porque não consegue entender. Mas a questão da Trindade, ela não é uma coisa para a gente entender, é uma coisa simplesmente para a gente crer, porque está lá na Bíblia. É só isso. Jesus mesmo, quando Felipe perguntou, mostra-nos o Pai, Felipe disse, eu estou há tanto tempo com você, Felipe, e você não me conhece? Né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Aí tem gente que vai dizer assim, mas ali é que nem o Ledo e o Gabriel, quem vê o filho, vê o pai. Não, gente, o Gabriel pode parecer comigo, eu posso parecer com ele, mas se você for conviver com os dois, você vai ver que são duas pessoas completamente diferentes. Temos pensamentos diferentes, temos idades diferentes. Então essa história, quem vê Jesus vê o Pai porque é semelhança. Não, é porque Jesus estava dizendo, eu sou um com ele. E o Espírito Santo? Algumas pessoas dizem, o Espírito Santo é uma energia, né? Os testemunhos de Jeová dizem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Mas a força ativa de Deus, Pedro diz, quem mente ao Espírito Santo está mentindo a Deus. Olha, eu posso mentir para uma tomada, para uma energia elétrica? Posso chegar aqui para a energia elétrica e mentir para ela? Não, ela é uma coisa inanimada. Então, se eu mentir para o Espírito Santo, eu mentir para Deus, é porque o Espírito Santo também é uma pessoa. E como funciona isso? Do Espírito Santo ser uma pessoa, de Jesus ser uma pessoa, de Deus ser uma pessoa, e eles serem um? Eu não sei. Eu só sei que está na Bíblia. Se a Bíblia fala... Se a Bíblia fala, eu creio. Amém? E fala não só num lugar, fala em muitos lugares. Inclusive, quando fala sobre o batismo, batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Ora, eu vou batizar em nome de uma energia elétrica? Eu batizo em nome da energia elétrica, da energia nuclear. Não, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. Inconcebível, incompreensível, una com Deus. É um só.
Algumas pessoas tentam explicar a Trindade dizendo assim, mas é que nem o ovo, é a clara, a gema e a casca. Tá, mas o ovo eu consigo separar, jogo a casca fora, a gema eu faço uma gemada e a clara eu faço um suspiro, certo? O Espírito Santo, Deus e Jesus, não, eles são um. Amém? Então, a unidade que Deus quer de nós é essa. Terceira coisa, o Gabriel está ali querendo falar com a Marcela. É possível comparar com a gente nesse sentido de, tipo assim, nós somos corpo, alma, espírito? Isso, nós podemos comparar conosco mesmo. Nós somos corpo, alma e espírito. Como entender essas três coisas? Por exemplo, se eu tirar o teu espírito, cadê você? Morreu. Se eu tirar a tua alma, cadê você? Virou uma ameba. Se eu tirar o corpo, o que aconteceu? Morreu. Então, não é possível separar. Você só existe se você tiver essas três coisas, né? Corpo, alma e espírito. Embora existam teólogos que sejam dicotomistas, eles acreditam só em corpo e alma. Por quê? Porque espírito é sopro, né? É a vida. Mas está na Bíblia. É por isso que eles não acreditam. Mas quem vê o espírito? Quem vê a alma, né? E aí, quando a gente morrer, o que sobra? Sobra a alma e o espírito, que vai ganhar um novo corpo, certo? Então, a mesma coisa, Deus nos concebeu baseando-se em si mesmo, certo? Agora, uma coisa que é diferente de nós é que não dá para nós separarmos, né? Corpo, alma e espírito. Pode até, já teve gente que foi arrebatado, Paulo foi arrebatado, e ele mesmo disse se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, né? Eu creio que foi fora do corpo, certo? Então ali a alma e o espírito, quer dizer, a alma dele saiu, porque o espírito continuou no corpo, senão o corpo tinha morrido, certo? Mas a alma dele saiu e foi lá para o terceiro céu. Então, nesse caso, sim, a gente vê que está separado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, de certa maneira, também. Em alguns momentos você vê eles separados, e em outro momento eles estão juntos. Como conceber isso, eu não sei, só na eternidade, irmãos. Amém? Mas isso mostra. O terceiro ponto da nossa lição, eu estou tentando correr para abordar a lição toda. A unidade cristã é enriquecida pela diversidade de dons. E aí ele chega nesse aspecto de que Jesus foi às regiões mais profundas da terra, trouxe cativeiro, ou seja, ele venceu a morte. E aí ele subiu ao céu e deu dons aos homens. O que são os dons? Os dons nada mais são do que um processo de Deus, de capacitação da igreja, para que nós também possamos vivemos em unidade. Porque como a Mayra disse, nós nos completamos. É por isso que não pode assim, todo mundo tem o mesmo dom. Essa ideia de que todo mundo tem que falar em línguas, essa ideia pentecostal, do fim do século XIX, começo do século XX, de que todo mundo tem que falar em língua, senão não é batizado no Espírito Santo. Isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Isso foi uma concepção teológica, né, que vários teólogos foram raciocinando com base no que aconteceu no primeiro século, quando Apolo ia lá, impunha as mãos sobre as pessoas, elas falavam em línguas, as línguas que se manifestaram lá no dia de Pentecostes, quando também a igreja de Corinto, a maioria deles lá falava em línguas. Você vê que a maioria falava em línguas e havia uma confusão lascada. E Paulo chega a proibir falar em línguas na hora do culto. Ele fala assim, não proibir, né? Porque ele mesmo falou, não proibais de falar em línguas, mas que fale 2 ou 3 e haja ainda intérprete. Por quê? Porque aqueles irmãos estavam se excedendo. Hoje em dia até tem irmãos que dizem, não, para falar em línguas tem que ter intérprete. Não é isso, é aquele contexto, aquela situação de abuso, de extrapolar. Hoje, se o irmão fala em línguas, não tiver mais 50 falando, amém. Agora, se aquilo... Porque sabe o que acontecia na igreja? O pregador não conseguia pregar a palavra inteligível. Ele fala assim, entra uma pessoa de fora na reunião de vocês, acha que está todo mundo louco, pensa que isso aqui é um manicômio, um hospício. E, gente, eu já fui em reunião assim. Você chega lá, é um reteté que a gente fala, né? Gente rodopiando, girando, caindo. E o pessoal diz que é o Espírito Santo. Não é, isso é o Espírito humano, emocionado, whatever, certo? Ah, mas não tem os dons do Espírito lá? Pode ter, deve ter. Mas está havendo abuso, descontrole emocional. É isso. Lamento dizer que tem gente que chama isso, não. Você não pode limitar o agir do Espírito. Ué, mas se a própria Bíblia diz assim, que se alguém tem profecia, os presbíteros da igreja julguem a profecia, como que é isso que não pode dar liberdade ao Espírito?
O que eu discordo é das pessoas condenarem quem fala em línguas, porque a Bíblia diz, não proibais de falar outras línguas, certo? Mas os dons, de uma maneira geral, eles foram dados para nos unir, não para nos separar. Fala, Marineide. Já aconteceu comigo mesmo. Então a irmã orar por mim e mandar eu cair. Empurrou assim, né? Não, não empurrou. Mandou assim. Olhou e mandou eu cair. Eu olhei assim pra ela, fiquei do jeito que eu tava. Eu já levei, como chama aquele negócio? Uma banda? Uma banda? Banda, que chama lá no Rio, é? Rio é banda, São né? Paulo é chinela, né? Uma banda. Eu já levei chinela de pastor, assim, ó. Cai, irmão. Foi empurrada, né? Aí isso aqui acontecia, quando os irmãos iam orar por mim, eu falava, pode orar, mas eu punho o pé na frente ou atrás, assim, pode A orar. base, né? Né? Mas isso é outro assunto, porque a gente às vezes também condena tudo e às vezes o Espírito Santo está fazendo alguma coisa ali. A gente tem que ter esse Uma discernimento. pessoa está fazendo alguma coisa, né? Também. Mas não que assim, as pessoas não possam manifestar né, a presença do Espírito Santo através de dança, de canto. De emoção, sim, cor, lógico. assim, né? Pode ser, mas tudo com decência e ordem, né? Quando existe um exagero, extrapola, é o que eu estou falando. Vem uma pessoa, um descrente, entra ali naquela reunião, ele vai entender o que é aquilo. Ah, o Espírito Santo? Não, ele vai falar, não, isso aqui é um bando de fanático, de lunático, né? E as coisas que ele vai dando lugar ao coração humano, eles vão aumentando o negócio, vai aumentando, né? Então eu já vi culto que o pessoal toca pandeirinho, o outro tem uma bandeira de Israel e não sei o quê. Gente, mas vira aquilo ali, vira uma festa, né? Mas é uma festa sem sentido, porque quem entra não capta a mensagem que Jesus morreu na cruz para salvar a vida dele. É um evento, na verdade. Vira uma festa de presidente que ganhou lá. Né? A festa talvez pode ser uma coisa que seja mais fechada, não para algo Talvez, aberto ao público, talvez. Né? Porque eu amo celebrar, por exemplo. Eu adoraria tocar um pandeiro. Não sei por quê. Não, até aí eu concordo com você. Se tem uma turma que quer fazer aquela celebração, quer fazer daquele jeito, se reúne e faz. Não é proibido. Nós não somos proibidos de celebrar, nos alegrar. Que todo mundo, todos nós aqui queremos rolar no chão, então a gente vai combinar terça-feira, a gente vai vir aqui rolar todo mundo no chão. E quem não rola no chão não vem. Amém? Muito bem. Eu sou um que não vou vir. Certo? Então, a unidade cristã exige maturidade. Tá vendo? Isso aqui é importante. Verso 13 em diante. Exige maturidade. Ele diz lá assim, olha, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Já viram Cristo fazendo essas coisas que nós estamos mencionando aqui? Não, né? Ele tinha um objetivo. Ele orava, as pessoas eram curadas, ele pregava, ensinava a viver. Nunca vimos Jesus tocando pandeiro. Não, ele focou no propósito e muitas vezes a gente não está focando. Por quê? Porque às vezes é imaturidade, infantilidade. Agora, quem se considera maduro também tem que ter aquele espírito tolerante para compreender aquele que é diferente. Porque quem não tolera a diferença também é imaturo. Quem não tolera o mais fraco é imaturo. É tão fraco quanto o outro. A unidade cristã, então, ela exige maturidade, né? Que é o fim, então, da nossa lição aqui. Eu vou agora ir mais devagar. Aliás, voltar um pouquinho nos dons, porque eu parei aqui no apóstolo, lembra? Falamos que apóstolo, segundo o contexto bíblico, apóstolo é uma pessoa que foi escolhida por Jesus a dedo, compôs um número de 12, que inclusive são 12 colunas lá no Apocalipse, na Nova Jerusalém. Então, esses apóstolos modernos, eles não são novos apóstolos do colégio apostólico. E eu já vi alguns apóstolos de algumas igrejas dizer, a nossa igreja tem mais poder do Espírito Santo, porque aqui nós temos um ministério apostólico. Conversa mole, querido. Isso é conversa de vendedor, tá? Que tá querendo vender um produto, né? Vai para minha igreja lá, você dá o dízimo lá, você dá seu dinheiro lá, porque lá é ministério apostólico. Conversa, queridos. Os apóstolos foram 12, certo? E os apóstolos modernos são figuras, eu tenho amigos que são apóstolos, pessoas de Deus, Se nominaram apóstolos. que alguém nominou eles apóstolos, certo? Então eu tenho um amigo, por exemplo, que ele diz assim, eu estava numa reunião que estava aquele pastor, aquele apóstolo da Costa Rica lá, não sei que país, como que ele chama, esqueci o nome dele, e ele estava pregando sobre o apostolado, ele era apóstolo. Aí no final do culto ele falou assim, olha, Deus hoje vai ordenar aqui vários apóstolos, né? Esse meu amigo estava na reunião.
Aí ele falou, quem se sente chamado para ser apóstolo, vem aqui na frente. Um monte de gente foi lá na frente, gente famosa até, foi lá na frente. Ele não foi. Hoje, todas aquelas pessoas que foram lá na frente são apóstolos. E ele que ficou sentado no banco não é apóstolo. Mas ele falou, Ledo, se o porteiro que estava lá na porta da igreja saísse de lá e fosse lá na frente, ia ser apóstolo. Certo? E o que eles têm, o que ele, por exemplo, que autoridade que eles têm como apóstolo, pastor? Então, eles seriam uma autoridade maior dentro da igreja. Como o pastor? Então, Maior do que o pastor. Sem treinamento, sem nada. Sem nada, é um É uma chamado. questão de hierarquia, na É, verdade. então- Eles têm a função do pastor. Então o que eu digo é o seguinte, eu respeito os apóstolos modernos, respeito, eu tenho amigos que são apóstolos. Mas eu não considero que eles sejam, dentro do reino de Deus, maior do que nenhum pastor. Eles são maiores, sim, dentro do contexto da hierarquia da igreja deles. Eles são, sim, autoridade superior dentro da hierarquia. A igreja deles criou essa hierarquia e deu a eles essa autoridade. Vamos pensar aqui na nossa igreja local, a nossa igreja pequenininha, certo? Eu sou o pastor. Eu fui escolhido pela igreja, houve todo um processo. Eu antes fui ordenado ao ministério pela imposição de mão do presbitério. Eu passei por um exame para ver se eu era capaz disso. Depois eu fui testado, eu fui aprovado. Quer dizer, é um processo. Se preparou quantos anos, É. pastor, na universidade? Bom, no seminário foram 4 anos de faculdade, né? Mas houve um preparo. Eu tenho meu antigo pastor, ele não tinha terminado o seminário, nem feito seminário, mas sabe Bíblia mais do que eu, né? Pastor Marcos, que estava aqui com a gente, nunca encerrou o seminário, nunca terminou, mas também eu digo que sabe Bíblia mais do que eu, estuda mais do que eu, muito mais, eu acho. E passa noite estudando, assim, coisa de doido, né? Sim, doido não, de inteligente, coisa de inteligente, Loucos pro mundo, né? coisa de inteligente mesmo. Então, o que acontece? Esse lugar me foi dado em confiança, não é porque eu mereço, me foi dado em confiança de que eu vou desempenhar um papel. Então eu creio que também um apóstolo dentro das concepções. Então aqui vamos dizer, aqui eu sou o pastor, eu sou o líder, presidente da igreja. Lá na igreja deles quem faz tudo isso é o apóstolo. Então para mim é só uma questão de título. Poderia chamar ancião, poderia chamar, que nem tem um apóstolo que depois como ele se tornou líder de vários apóstolos, ele se autodenominou pai apóstolo. Isso, Pai de apóstolo. não conheço, não. Então, eu respeito, eu não, mais uma vez, né, dentro desse respeito cristão, a gente respeita. Agora, ele não pode dizer assim, Ledo, eu sou maior do que você, porque eu sou apóstolo. Não, na verdade, aqui ele não é maior nada, o maior aqui somos nós, porque aqui ele não manda nada. Agora o cara vai dizer lá, eu sou apóstolo, você, né? Até existe uma tendência de uma coisa que se chama assim, alguns pastores ou apóstolos por aí, eles falam de cobertura espiritual. Você quer estar sobre a minha cobertura espiritual? Aí quando uma pessoa fala eu quero, ele está assumindo que aquele pastor é seu apóstolo, entendeu? E aí a partir daí, tudo que ele vai fazer na igreja dele, ele vai fazer sob conselho e até sob ordem dessa cobertura espiritual. Não é a forma como nós... Se a gente não fala cobertura espiritual... Não, nós podemos falar cobertura espiritual, por exemplo, você é cobertura espiritual dos seus liderados lá na sua célula, tá? Mas você não é o apóstolo deles, Não, certo? mas assim, eu tenho você como meu cobertura espiritual. Porque eu sou o seu pastor, certo? Agora, pegar uma pessoa lá de fora, que não vive aqui na nossa igreja, e falar, ele é minha cobertura espiritual, porque eu não posso viver sem cobertura. Eu posso ter um conselheiro, eu posso ter um pastor a quem eu... um amigo com quem eu me confesso, com quem eu abro meu coração. Um mentor, né? Um mentor, porque, por exemplo, dentro da igreja, às vezes eu não posso chegar aqui pros irmãos e falar, essa semana aqui eu fiz uma bobagem, fiz um pecado, né? Porque aí vai ser um escândalo. Mas eu posso chegar para um pastor amigo meu e falar, ora por mim. Eu lembro que uma vez cheguei pro reverendo Gildásio, que é lá da igreja presbiteriana, meu amigo, que eu não vejo há muitos anos, e eu chorei as pitangas para ele e tal, e ele chorou comigo, ele me ajudou muito, certo? E até falei para ele assim naquela época, assim, Gil, eu descobri uma coisa. Ele falou, o que é? Que eu posso pregar mesmo estando na carne, porque eu aprendi a pregar. Aí ele começou a chorar, falou assim, só agora que você descobriu isso? Né? Então, o ministério apostólico, ele foi um ministério distinto, único para aquela época, e hoje ele pode existir dentro de um contexto.
Aqui fala profetas, né? Nós já falamos que profeta, aliás, já falei isso na outra aula. Profeta pode ser uma pessoa que fala uma coisa que vai acontecer no futuro, certo? Iluminado pelo Espírito Santo para profetizar, mas também pode ser uma pessoa que prega a palavra. A pessoa que prega a palavra, ela está sendo profeta. Quando eu assumo o púlpito, o pastor Nelson assume o púlpito, o Tiago assume o púlpito, quando o pastor Luiz assume o púlpito, quando qualquer pessoa ali assume o púlpito para pregar, para falar para a igreja, está sendo profeta. Sim. Porque essa palavra profecia é querigma, é anunciar, certo? Então, está anunciando a palavra. Quando a gente anuncia os oráculos de Deus, nós estamos profetizando. Amém? Agora, existe a possibilidade de alguém falar uma palavra profética no sentido de algo que vai acontecer no futuro? É possível, porque lembra de Ágabo? Ágabo chegou, já no Novo Testamento, Ágabo não era a pessoa ali do colégio apostólico, nada, ele foi lá, pegou o cinto, puxou assim o cinto do apóstolo Paulo e ele falou, da mesma forma como esse cinto aqui está apertando essa pessoa aqui, ele vai ser apertado em Jerusalém. E os irmãos de Antioquia choraram, disseram para ele não ir, mas ele foi e foi preso mesmo. Ou seja, o Ágabo estava falando. Também menciona lá as filhas de um irmão que diz que as filhas eram profetisas. E ali elas eram profetisas o quê? Elas não podiam pregar na sinagoga nem na igreja. Porque naquela época não podia. Elas eram profetisas em que sentido? Que elas falavam coisas que Deus revelava para elas. Existe isso hoje ainda? Existe. Mas não é na quantidade que se vê por aí. Porque eu até brinco que vejo gente lá que às vezes saiu do candomblé, saiu da Umbanda, pessoas que recebiam espíritos e tal, passa 30 dias eles já são profeta na igreja. Eu acho muito estranho isso. Eu acho muito estranho. Porque tinha capacidades espirituais lá naquela religião, agora transferiu a matrícula para a igreja? Eu acho muito estranho isso. Profetada, né, pastor? Então, quando a gente ouve uma profecia, temos que julgar. É bíblico. E outra coisa, profecia a gente não precisa realizar ela. Deixa a profecia se realizar por si mesmo, porque se o profeta falou a verdade, vai se cumprir. E quando se cumprir, a gente vai falar, o profeta falou a verdade. Até lá, a gente continua a nossa vida. É que nem pessoas, né? Um tempo atrás, um camarada, um pastor, veio na internet, falou que o Bolsonaro ia sofrer um atentado, que ele ia levar um tiro em outubro, deu até a data, né? Se eu fosse Bolsonaro, nem saia de casa aquele dia. E tal, e falou que se isso não acontecesse, que ia ter uma guerra civil lá no Brasil. Ele falou que se isso não acontecesse, ele não era profeta de Deus, ele falou no vídeo. Tanto é que ele saiu, acho que saiu do YouTube, mudou de nome, né? Agora a mesma coisa, né? Tem aí uns programas aí que estão dizendo, vieram profetas, Eliane assistiu, dizendo que o resultado da eleição dos Estados Unidos, que até agora essa profecia não se cumpriu, né? Mas eles dizem que vai acontecer algo sobrenatural que vai mudar o resultado da eleição, certo? Tá dizendo isso. E as borboletas azuis no Brasil? As borboletas azuis, né? É uma seita, né? Que falava que o mundo ia acabar, Jesus ia voltar. Quantas vezes eles já falaram? Pois é. Então, da mesma forma que esses profetas estão falando aí, eu falei, agora, daqui a pouco, se não acontecer o que eles estão falando, eles vão ficar tudo murchinho por um tempo, depois com a mesma cara de pau vão aparecer de novo na televisão, profetizando de novo. Ah, não. Ó, de 100 profecias, 40 se realizaram. Ah, o que é isso? Agora profeta tem estatística? Né? Então, queridos, profecia não é isso. Profecia é uma palavra que vem de Deus mesmo, amém? Finalmente aqui, né? A unidade, eu já falei sobre os dons, os outros não vou falar porque o tempo não vai permitir, mas aqui, a unidade cristã exige a maturidade do nosso crescimento. Conhecer o Filho de Deus, verso 13, está lá dizendo assim, deixa eu achar aqui, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Ou seja, existe um alvo, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus no seu caráter. Amém? Amém. Conhecer o Filho de Deus. Aqui diz assim, olha, ninguém atingirá o pleno conhecimento do Filho de Deus se ouvir sempre a mesma coisa acerca de Jesus. Conhecer plenamente o Senhor significa saber tudo o que a Escritura diz sobre Ele, quem Ele é e o que Ele faz, ou melhor, sua doutrina, sua pessoa, seu poder,
Há muitas religiões que pregam um Jesus fraco, incompleto, imperfeito, mas esse não é o Jesus pleno, verdadeiro. Se você perguntar ao Pai Celeste a quem deve imitar, certamente ele dirá, o meu filho amado, Mateus 17:5. Lembra, ele falou, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ter cuidado com ventos de doutrina, verso 14. Por quê? Porque existe muito vento de doutrina. Tem gente que tem comichões nos ouvidos, quer ouvir coisa nova, não se conforma em só ficar com a Bíblia. Querem coisas novas, e daí que surgem as heresias, as falsas doutrinas, certo? Puxa, se nós já seguimos esta herança apostólica, que tem milênios de história, por que nós vamos agora ficar dando ouvidos a novidades? Pra quê? Se a gente dá ouvido às novidades e acha que essa novidade é melhor do que a gente tinha, a gente está reconhecendo que milhões de irmãos nossos viveram na ignorância. Nossos pais, nossos avós, nossos antepassados viveram na ignorância, porque não conhecem essa novidade. A Bíblia é suficiente, né? Exato, e a Bíblia diz o quê? Que a Bíblia, ela se revela. Hoje em dia está uma discussão aí agora na internet sobre a revisão da Bíblia, né? A atualização da Bíblia. Teve um pastor, amigo nosso, que falou sobre a atualização da Bíblia. Até teve gente que ficou assustada, falou, mas a minha Bíblia é versão revista e atualizada. Né? Mas o que acontece? Esse pastor, querido nosso, ele falou isso dentro de um contexto que é o contexto de mudarmos alguns paradigmas, fundamentos da nossa ética. A gente não muda esses paradigmas, os marcos antigos, assim, simplesmente porque a sociedade mudou. A gente deve amar todas as pessoas, independentemente das escolhas ou dos caminhos que essas pessoas tomaram. A gente deve amar o homossexual, o transexual, a gente deve amar e respeitar e conviver com essas pessoas sem julgá-las, sem atribuir valor, juízo de valor, até o momento em que elas não interfiram na nossa vida também. Até o momento que elas não venham querer mudar a nossa vida, certo? Nós também respeitamos as pessoas muçulmanas, nós respeitamos as pessoas de todas as cores, todas as idades, respeitamos as pessoas de todas as origens. Mas certo? Respeitar não é aceitar, né? Em alguns casos temos que aceitar, né? Não, eu digo no caso do homossexualismo, né? A prática, eu digo assim. Pois é, uma coisa que a Bíblia condena. Então, como que a gente vai agora dizer, não, é normal? É isso que esse pastor quis dizer, que a gente tem que reinterpretar a Bíblia, reler, tirando coisas, conceitos, mas isso valia para aquele século, mas não vale mais para o nosso. Ou então, Jesus morreu na cruz, vale para hoje ou não vale? É um problema, é uma questão a julgar. E a Bíblia mesmo diz que ela vai continuar tendo validade até o fim. Até o fim. Quem acrescentar ou tirar qualquer palavra desse livro vai sofrer as consequências das maldições, está lá em Apocalipse. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de mudar a interpretação da Bíblia. Isso não pode ser tão rápido assim. A Bíblia tem que ser contextualizada? Tem. Porque senão hoje a gente estaria apedrejando, que nem eu falei outro dia, né? A gente estaria apedrejando nossos filhos na porta da cidade. Todo filho rebelde era apedrejado depois de certo tempo, né? Então, o filho rebelde era apedrejado. A gente vai apedrejar nosso filho hoje em dia? Isso não cabe mais. Tava pensando. A mulher adúltera seria apedrejada, né? Meu Deus, a gente ia ter que mandar fazer pedra no exterior. Então, isso não se aplica mais. É reinterpretar a Bíblia? Não, é contextualizar a Bíblia ao nosso tempo. Agora, o adultério para nós mudou, deixou de ser adultério? Não, é só uma frescurinha. Não. Então, essas coisas não mudaram, elas continuam sendo para nós restrição, pecado, certo? Muito bem. E da mesma forma, contato sexual fora do casamento, contato sexual com animais, contato sexual entre pessoas do mesmo sexo, tudo isso a Bíblia diz que não é da vontade de Deus. E não ter sexo no casamento também. Não ter sexo no casamento, rejeitar a esposa, rejeitar o marido. Então, ou então ter sexo com mais pessoas, tem gente que convida pessoas para fazer festinha, tudo isso a Bíblia... Negócio de festa, mas não é essa. Então, é pecado, mas a sociedade de hoje em dia aceita isso como normal, mas nós não podemos aceitar isso como normal, entende? Então nós teremos que mudar muitos paradigmas para chegar onde algumas pessoas estão querendo. E será que convém a gente tirar esses marcos antigos e afastar e vamos agradar a Deus assim? É uma pergunta, a gente tem que também dar oportunidade a quem pensa diferente para a gente chegar a alguma conclusão. Verdade. Amém?
E aí ele continua aqui dizendo assim, né? Cuidado com ventos de doutrina, seguir a verdade em amor é cooperar uns com os outros. Seguir a verdade em amor significa sendo verdadeiro em amor. Cooperar uns com os outros, Paulo revela um dos segredos do crescimento da igreja, quando todo o corpo está bem ajustado e consolidado. A gente vê isso na nossa igreja, né? Quando a gente tem aí uma ação social, quando a gente tem um evento missionário, várias pessoas se unem, várias pessoas se juntam, várias pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes posições, de diferentes ministérios se ajudam. Quando o pastor Nelson faz alguma coisa, a gente se ajunta. Então, para isso que servem os dons. Então, a gente não está aqui para competir, né? A Missões está competindo com os jovens. Não, nós estamos trabalhando juntos pelo mesmo projeto. Amém? Mulheres estão competindo com os homens. Não. Então, nós temos que uns ajudar os outros, porque é nessa agregação de dons e de cooperação que a gente aperfeiçoa a igreja para o crescimento dela. Amém? Conclusão para o apóstolo Paulo: uma igreja sadia e madura é caracterizada por unidade, serviço com diversidade e crescimento pela cooperação de todos. Sua igreja demonstra essas características? É a pergunta. Nossa igreja, a sua igreja, que você que está aí assistindo esse vídeo, tem essas características, né? De buscar a unidade acima de todas as coisas? O que você acha, pastor? Eu acho que a nossa igreja tem uma boa unidade. Ninguém é perfeito. Às vezes a gente falha, mas nós temos tido, graças a Deus, pelo menos um grupo grande que se junta, né, e que realiza os propósitos. Nossa igreja é pequena, temos limites de ação, mas o grupo de louvor está lá ensaiando agora, enquanto nós estamos aqui estudando, certo? Daqui a pouco as irmãs aí de missões estão unindo todo mundo para fazer uma ação. Daqui a pouco a Ana, a Soraya estão unindo outras pessoas para ajudar alguém que teve neném, que ficou doente. Isso é igreja viva. Amém? É assim que eu penso. Espero que vocês pensem também da mesma forma que eu. Vamos ficar de pé, vamos orar? Lucas, você pode orar por nós? Ora bem alto aí para sair no vídeo. Pai querido e amado, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Estamos aqui em união, Senhor, aprendendo mais a Tua palavra. Te agradeço, Pai, pela vida do pastor Ledo, Pai, que nos ensinasse, Senhor, a Tua palavra, Pai. Obrigada, Eu oro, Senhor. Pai, para que a gente possa agora, Senhor, cultuar o Teu nome, Senhor, Sim, em todo o nosso papai. coração, em espírito e em verdade, Pai. Sim, meu Nós te Deus. agradecemos pela nossa igreja, pela união que nós temos aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém, amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima aula. Glória a Deus.